Eu os saúdo na paz, na graça e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amados irmãos e amadas irmãs. Hoje nós vamos falar sobre Noé. Fé, obediência e esperança. Hoje eu quero trazer para vocês essa história, meus irmãos. Uma história profunda e cheia de lições para a nossa vida. É a história de Noé. Muitos de nós conhecemos essa história desde criança. Vimos nos livros, nos desenhos, nas pinturas. Mas hoje eu quero convidar você a olhar para ela com outros olhos. Olhos de fé, olhos de maturidade. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que Noé foi um homem íntegro e justo em seu tempo. Imagina o cenário naquela época. A terra estava cheia de violência e maldade. A maldade do homem era grande e todo o pensamento do coração era continuamente mau. Era um tempo de caos, de perdição e de afastamento de Deus. E no meio de toda esta escuridão, existia um homem que se destacava. Noé, ele andava com Deus. Era um homem de muita fé. E foi neste contexto que Deus chamou Noé para uma missão impossível. Deus disse: Noé, eu quero que você construa uma arca enorme, porque eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. E o mais incrível, naquele tempo talvez nem chovesse. Ainda, ou pelo menos não tinha acontecido um enchente daquele tamanho. Imagina a situação. Noé estava em terra seca, longe do mar, e começava a construir um barco gigante. Quer dizer, a coragem de Noé em ouvir uma voz diferente, a voz do Senhor. Vocês conseguem imaginar o que os vizinhos pensavam? Com certeza chamavam de louco, com certeza riram da cara dele. Olha só aquele homem, Noé construindo um navio no meio do nada. De onde vai vir água para encher isso tudo? Ele perdeu o juízo? Mas a Bíblia diz que Noé creu. Hebreus 17, 7 nos diz que pela fé, Noé, sendo avisado sobre coisas que ainda não se viam, moveu-se de temor e preparou a arca para a salvação da sua casa. Isto é, meu irmão, uma lição de obediência. E aqui está a primeira lição da obediência de Noé, que não foi momentânea, foi um processo. A construção da arca não levou dias, nem semanas, nem meses. Estimamos que levou cerca de 50 a 120 anos, meu irmão, para ficar pronta. Pensa comigo, 100 anos trabalhando em algo que todo mundo dizia que era besteira, 100 anos ouvindo zombarias, 100 anos vendo o mundo ficar cada vez pior ao seu redor. E Noé não parou, ele não disse: já estou velho, não dá mais, ou todo mundo está errado, só eu estou certo, melhor me calar. Não, Noé confiou na palavra de Deus, mais do que na opinião dos homens. Ele entendeu que agradar a Deus é mais importante do que ser popular ou aceito pela sociedade. Muitas vezes nós também somos chamados para fazer coisas que o mundo não entende, para viver de maneira diferente, para manter a integridade no trabalho, na escola, na família, mesmo quando tudo, ou quando todo mundo ao redor está fazendo o contrário. Assim como Noé, somos chamados para ser diferentes no meio de uma geração torta, uma geração má, uma geração perversa. Depois de muito trabalho, finalmente a arca ficou pronta. Deus deu instruções precisas entre você e sua família, quer dizer, entre você e sua família na arca, e traga animais de cada espécie. E Noé obedeceu novamente. Entraram, fecharam a porta, e então começou a chover. Durante 40 dias e 40 noites, choveu imensamente. As águas subiram, cobriram montanha. Tudo que tinha vida na terra seca morreu. Mas dentro da arca havia segurança, havia paz, havia vida. A arca representa para nós a proteção de Deus. Quando estamos dentro da vontade do Senhor, mesmo que haja tempestade, a tempestade está lá fora. Mesmo que haja
mesmo que o mundo esteja caótico, nós temos um refúgio bem seguro. Noé não ficou imune à tempestade, à chuva. Ela batia na arca, o mar balançava, mas ele estava dentro do plano de Deus. Isto foi o suficiente para se manter salvo. Mas não pense que foi fácil ficar lá dentro. Imagina o cheiro, imagina o movimento, o tempo que ficaram lá. Foram meses navegando sem rumo, esperando. Mas Deus estava no controle. Deus não só os salvou da água, como os sustentou durante todo o processo. Muitas vezes nós lamentamos, passamos por arcas na vida, momentos onde parece que estamos fechados, isolados, esperando o tempo de Deus passar. Mas saiba que esses momentos são necessários para nos preservar, para nos moldar e para nos preparar para uma nova fase. O fim da tempestade e a nova aliança. E as águas foram diminuindo, até que a arca repousou sobre as montanhas de Araraté. Noé enviou o corvo, depois uma pomba, até que finalmente a pomba voltou com um ramo de oliveira, sinal de que a terra estava seca, sinal de esperança. Quando saíram da arca, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele agradeceu, ele reconheceu que a vitória vinha de Deus, e Deus fez uma promessa linda: nunca mais destruiria a terra com água, e colocou o arco-íris no céu como sinal da sua aliança eterna com a humanidade. O arco-íris aparece depois da tempestade. Ele nos ensina que depois da dor vem o conforto, depois da prova vem a vitória, depois da chuva vem o sol e a promessa de Deus. Irmãos e irmãs, a história de Noé nos ensina que Deus vê o nosso coração no meio do mal. Deus vê a justiça de Noé, ele vê a sua luta também. A fé que é obediência. Crer é bom, mas agir conforme Deus manda é o que nos salva. Não importa o que os outros dizem, ser fiel a Deus vale mais do que a aprovação do mundo. Deus cumpre o que promete, ele avisa, ele protege, ele restaura. Que possamos ser como Noé, íntegros, justos e obedientes, que mesmo vivendo em um mundo cheio de problemas, possamos manter nossa fé firme, sabendo que Deus está preparando um lugar para nós e que no final a vitória é certa. Que Deus os abençoe, meu irmão, e que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. Eu sou Jucimar Vieira, criador deste canal e obreiro da Assembleia de Deus Canaã aqui no Iguatu, o qual eu os convido a nos fazer uma visita no nome de Jesus Cristo. Amém.